Olá, acadêmicos e acadêmicas desse Brasil, tudo bem com vocês? Acadêmicos, Academia de Estudos MVC. Parei. Então, gente, o vídeo de hoje eu vim falar sobre segunda fase da OAB, coisas que ninguém fala pra vocês e que é super importante saber, que é realmente assim tranquilizador e pontos que você deve prestar atenção e técnicas de memorização. Então, se vocês quiserem conferir, continuem assistindo ao vídeo. E se esse vídeo for útil para vocês, não se esqueçam de dar uma curtida e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais na divulgação. Então, a primeira dica é para você saber a lei seca, aquilo que está escrito no código, porque a maioria das questões fica escrita exatamente aquilo que está na lei. E é muito chato a gente ficar lendo a lei ali, às vezes chega a dar sono, né? Então, busque técnicas de ouvir música que falam sobre a legislação, de ouvir a explicação da legislação, mas não deixem isso de lado. A segunda dica é que na OAB não cai coisas assim aprofundadas além daquilo que você viu na faculdade. Então não fique preocupado em aprofundar mais do que foi ensinado para você. A terceira dica é sobre as palavras-chave. Essa é a dica mais preciosa que eu tenho para dar para vocês. As palavras-chave são aquilo que vocês têm que saber, aquilo que o examinador quer que você saiba. É o núcleo do assunto. Vamos supor que caia uma questão de habeas corpus. Aí você vai falar, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, um remédio constitucional. É para garantir o direito de ir e vir do indivíduo, para resguardar a sua liberdade de locomoção. Pronto, você falou as 4 palavras-chave do habeas corpus. É tudo que você deveria saber desse assunto. E como você vai saber se aquilo é a palavra-chave ou não? Aquilo que você tem que saber se repete demais nos livros e até no código. Então fica fácil de você saber qual é a palavra-chave. E muitas vezes, se você não colocar essa palavra-chave, você não pontua. Não se esqueçam de fundamentar com os artigos. Se houver artigo, você coloca, porque senão eles podem dar meio certo para você só. E a última dica sobre as questões é referente a você olhar a primeira fase. Essa é uma dica que serve tanto para tanto para as questões quanto para a peça. Porque assim, a primeira fase dá indícios daquilo que vai cair na segunda fase. Na minha prova tinha uma questão em direito penal de prescrição, que foi uma questão que muita gente errou. Foi um tedel danado. Aí o que aconteceu? Caiu agravo em execução na segunda fase, que tem tudo a ver com prescrição. Quer dizer, a primeira fase estava dando uma dica do que seria cobrado na segunda fase. Então, olhem isso. Agora, dicas que são mais referentes à peça. Na peça, se você estiver em dúvida se você coloca aquele pedido ou não, você coloca. É lógico que você não vai sair colocando tudo que existe, mas vamos supor que você não sabe se você deve pedir alvará de soltura ou não. Aí você vai lá e coloca, porque a OAB não pode te dar errado por aquilo que você colocou, mas sim por aquilo que você deixou de colocar. Tô falando isso na peça. Isso é uma questão muito importante também. Agora, técnicas de memorização, para você memorizar a peça, para você memorizar se vai interposição e razão, se é peça única. Você vai fazer isso daqui, são folhas sulfite, e vai grudar na parede da onde você estuda. E o que você vai colocar? Todos os recursos da sua área aqui em cima. Aqui embaixo você vai colocar se é interposição e razão, se é peça única. Depois, endereçamento. A interposição vai para o juiz e a razão vai para o tribunal. Ou a interposição vai para o desembargador e a razão vai para o STF. E o sistema dos 3 R's. O que é o sistema dos 3 R's? Muitas vezes no pedido você vai colocar se aquele recurso deve ser recebido e provido, se deve haver juízo de retratação e se ele deve ser remetido ao juiz ao qual. E como você vai ter que decorar isso, é interessante você colocar com letras, o que for igual, ó, letras vermelhas, para você saber o que é igual, letra azul para o só que é recebido, entendeu? Para você memorizar.
E conforme você vai estudando, você vai olhando na parede, você acaba comparando os dois e é muito legal isso, porque você vai memorizando. Outra dica importante para você já olhar o enunciado e saber qual peça vai ser, é você fazer uma linha do tempo, com a ordem cronológica dos recursos. Você começa lá, petição inicial, contestação, memoriais, apelação e assim vai, entendeu? Até chegar lá no STF. Isso é muito bom porque você lê o enunciado ali, a pergunta, e você já sabe o que está falando. E aí você vai ler lá a questão inteira e vai só confirmar. Isso ajuda demais, gente, tenho certeza. Outra dica, faça a prova da segunda fase anteriores. Faça pelo menos até 10 provas anteriores à sua. Não só para você se adaptar, mas porque na OAB se repetem questões. Não vai cair repetido igualzinho, mas vai cair coisas muito parecidas, porque são assuntos importantes e que têm reincidência nas provas. Pode ter certeza disso. Acontece isso em todas as provas? Não, gente, não acontece em todas as provas, mas é muito possível de acontecer na sua, então não bobeia. Essas foram as dicas que eu passei para vocês. Espero que isso ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se quiserem que eu faça um vídeo só da segunda fase de penal, eu faço. Se tiver até 5 comentários aqui, eu faço esse vídeo para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.